STF sendo uma espécie de supervisor de CPI. E uma parcela grande do Supremo vai apoiar o Davi em o que ele quiser fazer. Se o Davi acha que é melhor terminar a CPI, o Davi não vai terminar a CPI, pronto. Nem a Globo News consegue esconder mais o que está acontecendo dentro do Senado com Davi Alcolumbre e o André Mendonça. A decisão do André Mendonça deixou furioso o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. A gente vai entender agora o que está causando essa intriga e por que a Globo não esconde mais que existem conchavos e existem sim partidos e lados dentro do STF. Antes disso, se inscreva no canal e deixe o seu comentário aqui, sua opinião é muito importante para nós, beleza? Vamos lá, vamos dar uma olhada nesse vídeo para a gente entender como que está essa briga dentro do STF e o Senado. O Supremo me parece dividido em relação a essa decisão do ministro Mendonça. Não sei se dividido exatamente no meio, mas não tem, eu pelo menos não vi ninguém ainda defendendo a decisão do ministro Mendonça, desses 4 ministros com quem eu conversei. Acham que é uma decisão do Congresso, que o ministro Mendonça estaria interferindo, e eu ouvi um ministro defendendo o ministro André Mendonça dizendo não. A CPI precisa de mais tempo, de fato, para poder analisar e olhar esse material todo. Então, acho que vai ter uma discussão ali interessante no plenário. Merval, boa tarde para você. Boa tarde a todos. É provável, porque o Mendonça não é uma figura muito popular no plenário do Supremo, né? É provável que tenha uma discussão. Agora, a decisão do Supremo de criar uma CPI é exatamente a mesma de prorrogar uma CPI, porque a criação da CPI também é prerrogativa do presidente do Senado ou do presidente da Câmara. E, no entanto, o STF obrigou o Congresso a fazer uma CPI. E, portanto, prorrogar também é a mesma situação. Acho que o Mendonça tem razão, acho que a CPI precisa de mais tempo e vamos ver. Agora, há uma tendência no Supremo de blindar qualquer investigação mais profunda sobre o caso Master, sobre o caso do INSS, já está meio evidente essa tentativa de blindagem. E em vários estados tem isso também, né? Na Bahia agora a gente viu que o ACM Neto e o grupo do PT combinaram de não tocar nesses assuntos na campanha. Uhum. Porque cada um está envolvido num deles, então ninguém mexe com ninguém. Aí fica isso aí. Todo mundo solta a mão de todo mundo, né, Merval? Eu estou te ouvindo pensando se é o momento do Supremo, Otávio. A gente viu isso depois do 8 de janeiro, não tem mais uma coesão automática, né? No caso do Mendonça, nem ele achava que o ministro Moraes e tampouco o Dino poderiam participar do julgamento do 8 de janeiro. Mas ali na discussão, a maioria concordava que aquilo tinha sido o que foi, uma tentativa de golpe de Estado. Depois daquilo, acabou. Vai ser caso a caso. Então, eu estou dizendo isso porque eu acho que não dá nem para dizer que o ministro Mendonça tem 4 votos a favor em qualquer coisa relacionada ao Vorcaro. Ou que ele tem um grupo de 4 ministros. Aquilo que aconteceu na segunda turma sobre a prisão do Vorcaro é sobre a prisão do Vorcaro. A partir dali, caso a caso, como vai ser esse da CPI do INSS. Sadia, quando a pasta sai do tubo do dente, a pasta de dente sai do tubo, você não coloca de volta. Consegue. Então o Supremo já legislou, olha aí, o Supremo já deu tanta decisão sobre CPI das mais variadas que você foge do ideal que é a própria Câmara, com responsabilidade, cumprir a Constituição, cumprir seu regimento interno, decidir politicamente, sempre à luz da Constituição. Então, foi o Supremo quem decidiu, vai ter CPI da Covid. Então, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, possível candidato a uma futura vaga do STF, disse que não ia instalar a CPI porque tinha risco de contaminação dos senadores, risco de saúde. Aí o Barroso foi e falou, olha, CPI é direito de minoria, então tem que ser instalada.
E a discussão agora é a mesma. O André Mendonça diz o seguinte, olha, se a CPI é direito da minoria e se houver omissão e ela é instalada, ela pode ser prorrogada também pelo mesmo motivo, omissão. A maioria não pode, por omissão, bloquear a prorrogação de uma CPI. A crítica que pode se fazer à decisão do Mendonça é que ele não esperou o pronunciamento da Procuradoria-Geral da República, nem o outro lado, nem o Senado se manifestar. O que o André Mendonça alega na sua decisão? O prazo termina agora, né, essa semana. Então não daria tempo de você esperar o Ministério Público se manifestar, nem o Senado, nem o Alcolumbre se manifestar. Então, é mais uma vez um cenário que não é o ideal, que é STF sendo uma espécie de supervisor de CPI, né? Mas não é uma novidade, não é uma invenção agora do André Mendonça, é um histórico de decisões. Eventualmente, uma outra questão pode ir parar no STF, mas não dá para o STF decidir se a prova fica na CPMI ou se a prova vai para o cofre, ou o STF ser uma espécie de adulto, dizer assim, não, está vazando mensagem íntima aí, me devolve aqui as mensagens. Mesmo que as decisões sejam corretas, mesmo que as decisões tenham amparo na Constituição, o ideal é o Congresso decidir politicamente suas questões. Eu não vou entrar na questão jurídica, eu vou entrar na questão política. Davi Alcolumbre é a principal segurança que os ministros do Supremo Tribunal Federal têm de que não vai haver julgamento de impeachment enquanto ele for presidente, se ele for reeleito ano que vem também. Então, para mim, eu acho que existe um grande grupo de ministros que tem uma relação. A gente brincar, existem líderes do governo dentro do Supremo, né? O Flávio funciona como se fosse o Flávio Dino funciona como se fosse um líder do governo Lula dentro do Supremo. Existe um líder do Supremo dentro do Senado que chama-se Davi Alcolumbre. A relação do Davi Alcolumbre com um núcleo duro do Supremo, ela é de parceria. Então, eu realmente acho, aí eu não entro na questão jurídica, eu acho uma questão, o Supremo, como a Sadi fala, ele funciona caso a caso. E uma parcela grande do Supremo vai apoiar o Davi com o que ele quiser fazer. Se o Davi acha que é melhor terminar a CPI, o Davi não vai terminar a CPI, pronto. Até para demonstrar, e eu acho politicamente isso é muito importante, demonstrar que, para esse grupo, demonstrar que o ministro André Mendonça não tem uma maioria dentro do plenário do Supremo. Então, eu acho que mais do que a discussão, a CPI continua ou a CPI não continua? A CPI, depois de 3 meses, deve continuar. Minha discussão acho que vai ser uma prova sobre qual é a bancada que o André Mendonça tem no Supremo. Ele mesmo num argumento que já foi ganho, ele consegue, porque o Supremo muda de ideia, ele consegue bancar essa manutenção. Eu acho que é um teste razoável que a gente vai ter dentro do plenário para ver qual é entre proteger o Davi Alcolumbre e no espírito corporativista junto com o André Mendonça, para onde vai a maioria do Supremo. Decifra política, é o grito da nação.